Flamengo vence a equipe do Boa Vista no Maracanã por goleada 4-0, 2 gols do Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, e assume a liderança do campeonato da Taça Guanabara, no Cariocão 2024, e no próximo final de semana vai enfrentar a equipe do Fluminense e teremos Fla-Flu no próximo domingo, que pode ser uma final antecipada dessa Taça Guanabara. O rubro-negro pode ganhar aí o seu primeiro título de 2024, lembrando que ano passado o Flamengo sequer ganhou o campeonato estadual. Vamos falar um pouco sobre o jogo, vamos falar também o fato do Marcos Braz ironizou a informação que nós trouxemos ontem aqui sobre o Arrascaeta no Boca Juniors rubro-negro, e o conselho do rubro-negro votou um patrocínio de 10 milhões para a manga de uma rede social. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando com a gente, por gentileza, já chega deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando que você começa o dia extremamente bem informado comigo, e logo mais a Bia Zayat chega com muito mais informações para vocês. E lembrando, 11 horas da manhã tem o programaço, tem a live, tem o Zona Mista aqui da S1 Live com o nosso parceiro, nosso amigo, o nosso Alan Abimadi. Dito isto, meus amigos, vamos às informações. Solta a vinheta. Flamengo vence a equipe do Boa Vista no Maracanã pelo placar de 4-0, e a gente vai destacar algumas coisas que aconteceram no jogo de ontem. Começar falando sobre a atuação do Pedro. O Pedro, aliás, a atuação do todo, os primeiros 45 minutos, a gente pode considerar, e muitos estão considerando da crônica esportiva, o melhor primeiro tempo do Flamengo na temporada, ou até mesmo o melhor jogo, a melhor primeira etapa do Flamengo sob o comando técnico do Tite. Um time muito efusivo, um time sempre buscando o jogo, jogando para frente. Evidentemente, era uma partida contra a equipe do Boa Vista, que é um time, não vou dizer inexpressivo, mas é um time que efetivamente não iria fazer com que o Flamengo tivesse grandes problemas. Entretanto, o Flamengo já enfrentou Audax, Nova Iguaçu, o próprio Bangu, e não conseguiu ter um desempenho que teve com a equipe do Boa Vista, que vem sim fazendo um bom campeonato estadual. Cabe ressaltar o De La Cruz jogando um pouco como um segundo volante, na ausência do Gerson, que teve um problema de saúde, o De La Cruz jogando, e jogou demais, deu assistência para o Arrascaeta, sempre de cabeça erguida, olhando, jogadas verticais, não prendendo a bola, chamou bastante atenção. Quem jogou também os 90 minutos e agradou novamente foi Igor Jesus, sempre muito seguro, dificilmente errava passes, dando bote corretamente, então jogou um bom futebol. Na segunda etapa, o Flamengo teve uma penalidade, e o Pedro estava prestes a sair para a entrada do Gabriel Barbosa, ele não quis sair antes de cobrar o pênalti. Mais uma vez, o Pedro cobrou mal, ele já havia perdido um pênalti, aí o goleiro da equipe adversária, ele acabou avançando, o árbitro mandou voltar. Mais uma vez, o Pedro bateu muito mal e perdeu a penalidade. Se discute nas redes sociais, entre os jornalistas, que o Pedro não deveria ser esse cara para cobrar as penalidades, porque ele não tem aptidão para isso. Até mesmo o Gabriel Barbosa queria entrar e entrou logo depois. Ele também precisa melhorar esse fundamento, tendo em vista que as suas penalidades estão manjadas. Os adversários já sabem, como o Gabriel e até mesmo como o Pedro cobram, e eles precisam se reinventar. Essa é a palavra. Um fato que chamou a atenção foi no momento da substituição, na hora que entrou Gabriel Barbosa e saiu Pedro. Vou começar falando sobre a saída do Pedro. Assim que o Pedro foi se direcionando para a substituição, a plaquinha se levantou, soaram vaias. Evidentemente que houve aplausos pelo gol. O Pedro foi o artilheiro do Flamengo ano passado e é o artilheiro do Flamengo nesse ano, com 8 jogos e 8 gols. Houve sim aplausos, mas a grande maioria foi de vaias. E aí a gente pode até destacar, o Pedro foi vaiado porque perdeu a penalidade, perdeu várias oportunidades. Há de se destacar isso. O Flamengo teve várias oportunidades, saiu com 4, poderia ter saído com 9, com 8, com tranquilidade. O grande problema é que contra o Boa Vista vai até desperdiçar, porque em algum momento a bola vai entrar. Mas vai ter clássicos, principalmente o próximo clássico é contra o Fluminense, que as possibilidades serão escassas. E aí o Flamengo não pode perder tantas oportunidades como perdeu. Voltando a falar sobre a substituição, o Pedro, ao ser substituído, foi vaiado. As vaias foram maiores que os aplausos ao atacante, isso repercutiu bastante nas redes sociais. Não obstante a isso, após as vaias,
a entrada do Gabriel, o Gabriel foi saudado pelos torcedores com aplausos efusivos, deixando muito claro que as vaias eram sim para o Pedro e porque eles querem, a grande parte, alguns torcedores querem ver o Gabriel titular desse time do Flamengo. Entretanto, o Gabriel, assim como vem fazendo fez ao longo do último ano, também desse ano entrou e não fez nada demais. O jogo acabou 4-0, o Flamengo volta a campo no próximo final de semana para poder enfrentar a equipe do Fluminense, clássico esse que vai decidir aí a Taça Guanabara. Entretanto, belíssimo jogo, Luiz Araújo mais uma vez bem. Vai ser difícil o Tite, hein? Vai ser difícil o Tite mexer com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, que fez uma belíssima partida. Vai ter que dar um jeito, eu acho que vai acabar sobrando aí pro Gerson. Vamos trazer informações aqui no vídeo de hoje também. O Marcos Braz ironizou, né, o interesse do Boca Júnior do Arrascaeta, né? Só relembrando, o canal TYC Esporte noticiou na segunda-feira que o Boca Júnior está interessado em Arrascaeta, um dos principais jogadores do atual elenco e de toda a história do Flamengo. O desejo do clube, que é presidido pelo Riquelme, né, o meio-campo lendário também, o argentino Riquelme, ele foi ironizado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz. Ele, ciente de que o Boca Juniors e outras equipes do futebol argentino não têm condições de um investimento de tal magnitude, ele falou, ó, fala aí que eles vão ter que vender a Bombonera para levar o Arrascaeta. Então o Braz deu o papo reto lá eles já tiveram um entreveiro, né, em relação à negociação envolvendo o Rossi, e aí o Marcos Braz mandou o papo reto, falou, ó, querem o Arrascaeta? Para isso vai ter que vender a Bombonera. Então o Braz tem os defeitos dele, mas essas atitudes dele de ser papo reto, de não mandar papo torto, sempre sendo objetivo ali, eu gosto, né? Então ele mandou o papo reto, quer comprar o Arrascaeta? Tem dinheiro para isso? Não, então vende a Bombonera e vem aqui e leva. Mas uma especulação muito difícil o Arrascaeta sair do Flamengo, principalmente sair para o futebol argentino. O Conselho Rubro-Negro vota patrocínio de 10 milhões para Manga. Tá bom? O Conselho Deliberativo do Flamengo votará na noite da próxima quinta-feira um novo patrocinador. Se a esperada aprovação acontecer, a rede social Kawai, representada no Brasil pela empresa Joyo Technology, né, Brasil, exibirá sua logomarca na manga do uniforme do time profissional do Flamengo. O contrato proposto prevê pagamento de 10 milhões por um contrato válido até dezembro de 2024. Então o Flamengo vai desembolsar aí mais 10 milhões de reais para ter o Kawai, rede social. Se virar a moda, hein? O que vai ter de time aí com rede social e na camisa, mais importante para o rubro-negro que, ó, tá entrando a bufunfa, tá entrando a grana, e a galera fica se perguntando, da onde que vem essa grana do Flamengo? Se você não sabe, dá um Google aí que você vai saber. Você que está com a gente, por gentileza, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, seja um parceiro da S1 Live, baixa aí o aplicativo e fique por dentro do nosso clube de vantagens. Nele você consegue falar com a gente no nosso chat exclusivo. Você participa do bolão e pode ganhar nesse bolão até R$500 toda semana, além de uma camisa oficial sorteada toda segunda-feira no programa Na Área com Mauro César Pereira. Bia Zayat está voltando às 19 horas e eu, Jonas Estelma, volto amanhã de manhã para deixar você extremamente bem informado. Saudações, tamo junto, valeu!